Que Deus te abençoe. Está no ar mais um programa Mais de Deus, nesta noite de terça-feira, noite abençoada pelo nosso Deus querido. Que alegria ter você conosco, nos acompanhando mais uma vez. Fique conosco que nós já voltamos. É isso aí, todas as terças e quintas, programa Mais de Deus com vocês aqui pelos canais oficiais da Igreja Encontros de Fé de Canoas, que nós, inclusive, te convidamos a estar nos visitando, recebendo mais de Deus. Não esqueça de compartilhar nosso programa, curtir nossas postagens nas redes sociais e também se inscrever no nosso canal Encontros de Fé Canoas. O tema do programa de hoje é A Palavra de Deus se cumpre. Para conversar comigo, pastor Adriano, nosso pastor convidado hoje. Paz, Adriano, boa noite, tudo bem? Paz, pastor, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Bênção de Deus, novamente no programa Mais de Deus. A palavra de Deus se cumpre. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, após a ressurreição, Jesus se reúne com seus discípulos e dá as seguintes instruções para eles. E disse-lhes: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Eles foram, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Adriano, essa palavra, Jesus primeiro diz: vão por todo mundo e pregam o evangelho. E aí depois ele diz: esses sinais seguirão. Ou seja, vocês vão, preguem a palavra e eu vou confirmar por meio de sinais. E de fato, diz aqui, eles foram, versículo 20, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, como é importante nós crermos na palavra de Deus. Como é importante nós depositarmos nossa fé, nossa confiança, que aquilo que está escrito para quem crê, tanto para quem precisa, quanto para quem anuncia o Evangelho, essa palavra irá se cumprir. Então, isso é algo interessante, Adriano. Nós temos que crer na palavra. Temos que crer tanto no aspecto de, quando nós estamos com uma necessidade, irmos para a palavra, orarmos em cima da palavra, clamarmos a Deus, pedirmos a Deus, baseados no que a palavra diz, que ela vai se cumprir, e também no momento da proclamação do Evangelho. Pregarmos a palavra com ousadia, com fé, crendo que Deus vai confirmar. Deus não vai nos deixar sozinhos na proclamação, na pregação do Evangelho. Quando você prega o Evangelho com fé, com convicção, com autoridade, a palavra se cumpre. Deus confirma a palavra, inclusive por meio de milagres, de sinais, a presença dele, o atuar dele, agindo nas pessoas, ele confirma a palavra. E nós precisamos crer. Verdade, né? Interessante que a palavra diz que Deus cooperava. Cooperava. Isso é importante, né? Quando Deus coopera, quando Deus está junto, está presente, aí sim a gente consegue enxergar e viver esta palavra se cumprindo. Lá em Isaías 55:11, pastor, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Interessante. Então isso tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, que essa palavra, quando entra no nosso coração, ela faz algo. É impossível abrir o coração para a palavra de Deus e não receber algo de Deus. É impossível. Às vezes a palavra até chega em alguém, mas quando se fecha o coração, né, pastor, é impossível de vivê-la. É o solo rochoso, Exatamente. entre os espinhos, que Jesus fala na parábola do semeador, né? Não frutifica. Não frutifica. Não dá fruto aquilo. Se não cair numa terra boa, não frutifica. Exatamente. Mas fala da terra. A palavra, ela chegou. Ela chega. Então, quando abrimos o coração, nós podemos desfrutar daquilo que Deus preparou para cada um de nós. E essa palavra, ela me mostra que quando a palavra ela chega ao nosso coração, ela tem alguns objetivos, pastor. E a primeira, lá em Hebreus,
fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E penetra fundo. Fundo. Não tem como abrir o coração e essa palavra não entrar e não mudar algumas coisas. E quando fala que ela é viva, quer dizer que a palavra sempre fala conosco. Sempre. Sempre quando a palavra de Deus chega até ao nosso coração, primeiro passa pelos nossos ouvidos, né? Não é uma teoria ultrapassada. Não é algo antigo que não serve para nada. Ela é viva. Ela é poderosa, ela é atual. Ela se encaixa nas necessidades de hoje. Exatamente. Alguém pode dizer, pastor, mas a Bíblia, né, é um amontoado de histórias, de relatos históricos. Não, não é. Quando nós lemos ali os conselhos, as orientações de Deus, aquilo que Deus de verdade manifesta através da sua palavra, nós começamos a entender e nós enxergamos todos os dias Deus falando com as pessoas nas suas necessidades mais atuais. Por isso que a palavra ela é viva, ela sempre traz uma orientação, uma direção para tudo. E quando diz que a palavra é eficaz, pastor, significa que de verdade ela não falha. A palavra jamais vai falhar. Você está falando de fé, né, para proclamar o Evangelho e de fé para seguir a palavra. Quando nós seguimos as orientações de Deus, nós sempre vamos perceber que a palavra de Deus não falha. Se seguirmos a palavra de Deus em relação à família, nós vamos colher bênçãos na família. Se for em relação à vida espiritual, ao coração, ao trabalho, a todas as áreas, nós vamos ali colher a presença de Deus, o poder de Deus e vamos provar que a palavra de Deus ela é eficaz e ela de verdade cumpre aquilo que o Senhor designou em nossos corações e nas nossas vidas. É verdade, lá em Gênesis diz que a criação ela se deu por meio da palavra. Então é interessante esse texto que tu leste aí, porque diz a palavra que saiu da minha boca. A palavra que nós temos registrada na Bíblia, na Escritura, foi a palavra que saiu da boca de Deus. Não foi algo dito por ser dito, algo sem fundamento, algo sem propósito. Então, quando lá em Gênesis 1 começou Deus a criar e lá diz, haja luz e houve luz, é isso aí. É o que o centurião diz para Jesus. Manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. O centurião disse, eu sou o homem que tenho poder de dar ordens e as ordens vindas de mim serão cumpridas. Então, tu, Jesus, como sendo superior na questão divina, o que sai da tua boca, se tu mandar o meu servo ser curado, ele será curado. Então, é interessante, Jesus disse, que fé desse centurião, né? Que se Jesus desse uma ordem, aquilo seria cumprido. E realmente... Ele creu 100%. Ele creu, é o texto de Isaías que tu leu. A palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre e pronto. Não volta vazia, prosperará naquilo para que apraz a Ele, que agrada a Ele. Mas nós precisamos crer nisso, nós precisamos crer ainda mais, nos voltarmos e colocarmos a nossa fé não em algo, né, ilusório, né, não em algo volátil, digamos assim, né, algo fictício. Nós temos que colocar a nossa fé na palavra de Deus. Nós temos que colocar a nossa fé no Senhor, na sua palavra, crer na palavra, alimentar a nossa fé na palavra, porque Deus vai cumprir. Deus vai cumprir na vida daquele que crer, na vida daquele que confiar, que se apegar à palavra, Deus vai cumprir. E quando nós também proclamamos essa palavra com fé, com ousadia, com autoridade, também Deus age, Deus faz. Nós tivemos uma cruzada de fé, de milagres, na semana passada, onde nós vimos ali a palavra se cumprindo, a palavra sendo pregada, né, de uma forma forte, impactante, viva e se cumprindo na vida das pessoas, Adriano. É isso que nós precisamos crer. Os sinais seguindo. Os sinais seguindo, Deus confirmando a palavra pelos sinais. Então, quando você crê na palavra e você ministra a palavra, como ela é, com fé, Deus confirma. Deus está comprometido com a palavra dele. Até porque em Jeremias 1,12 diz assim, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A palavra, ela nos ensina que Deus, de verdade, Ele cumpre aquilo que Ele promete e aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala. Nós, às vezes, pastor, temos algumas experiências que não são tão boas em relação a isso, né? Quem nunca
prometeu algo e não pôde cumprir. De repente não é porque não quis ou porque não tinha um bom caráter, mas não pôde, por motivos de força maior. Quem é que nunca combinou um horário e, sei lá, furou o pneu do carro, o cachorro fugiu e não pôde chegar? Ou prometeu algo para um filho muitas vezes, por outro motivo que saiu do seu controle, não pôde cumprir. Mas a palavra nos ensina que Deus não depende de nada e nem de ninguém para cumprir a sua palavra. Por isso que aquilo que Ele prometeu sobre a minha vida, sobre a tua vida, aquilo que Ele tem falado através da sua palavra, isso sim vai se cumprir e é totalmente verdade. Nós podemos confiar 100% naquilo que vem da boca de Deus, que é a sua palavra. Amém. Então, essa é a nossa palavra para você no programa de hoje. Escolha crer na Escritura. Escolha entregar-se e confiar em um Deus que não nos ilude, não brinca com as nossas vidas. Um Deus que a sua palavra é a verdade. E quando você crê, você se entrega, você confia, você persevera, você vê a palavra se cumprindo na tua vida, você vê as promessas de Deus se realizando. Nós queremos orar por ti agora e te abençoar, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de ministrarmos a tua vontade, a tua palavra, o teu querer, as tuas verdades que são poderosas e nos transformam e nos abençoam. Nós oramos por cada pessoa que nos assiste agora, declaramos tua paz, tua bênção, teu socorro, a tua alegria, a tua solução e corações abertos como uma terra fértil para que essa semente divina, poderosa da tua palavra produza muitos frutos, faça muitos milagres e transforme todas as coisas. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Bênção de Deus, Adriano. Muito obrigado por mais um programa com a gente aí. Bênção, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Amém, até a próxima. Maravilha. Queremos agradecer a nossa equipe técnica e convidar você para estar participando de nossas reuniões na Igreja Encontros de Fé de Canoas e ser ainda mais abençoado por Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Paz.